Dragon Ball Daima finalmente chegou e a pergunta que não quer calar é a seguinte: ele é ou não é o novo Dragon Ball GT? Bom, o primeiro episódio revelou bastante coisa e até tem sim uma semelhança com o Dragon Ball GT. E nesse vídeo eu vou explicar tudo, mas eu já aviso que vai ter spoiler, tá? Dragon Ball Daima foi o último trabalho do Akira Toriyama, inclusive ele estava bem empolgado com esse projeto, e por causa dessa empolgação toda, muita gente entrou no hype, pelo menos até saírem as primeiras imagens e até o primeiro trailer. E eu falo isso porque no trailer a gente viu os Guerreiros Z voltando a serem crianças, e ver o Goku pequeno lembrou muito de Dragon Ball GT. E ficou aquela pergunta, será que vai ser mais do mesmo? E bom, o primeiro episódio chegou e explicou algumas coisas. Dragon Ball Daima se passa depois de Dragon Ball Z e antes de Dragon Ball Super, e o primeiro episódio se focou em mostrar os novos vilões em um lugar totalmente novo, o Reino dos Demônios. Conhecemos então os vilões Gomá e Deguesso. Eles estão revendo os acontecimentos da luta entre os Guerreiros Z contra o Majin Buu, e foi aí que eles viram a morte do Daburá, que era então o Rei dos Demônios. E com a morte do Daburá, o Gomá se tornou o Rei Supremo dos Demônios, e é óbvio que ele ficou muito feliz ali. Então ele e o Deguesso continuaram a assistir aquela luta épica dos Guerreiros Z contra o Majin Buu. Na verdade eles focaram na saga inteira ali, né? A gente tem um review da luta toda. E foi ver nessa batalha que eles descobriram sobre as esferas do dragão da terra e que o Shenlong dali poderia realizar 3 desejos, e isso foi mais um motivo para os dois ficarem empolgados. E passando mais um pouco dessa luta, a gente descobre que o Deguesso e o Supremo Senhor Kaiô são irmãos. Inclusive, o Deguesso ficou muito pistola em descobrir que o Supremo Senhor Kaiô estava ali ajudando os humanos, né? Ajudando os Guerreiros Z. Inclusive, tanto o Gomá quanto o Deguesso ficaram surpresos com o poder dos Guerreiros Z. Na verdade, para eles foi uma descoberta assustadora. E o anime também nos apresenta mais uma personagem, a doutora Arinsu, que é a irmã do Deguesso. Ela que é uma conceituada cientista lá do Reino dos Demônios. E claro, ela era financiada pelo Daburá, só que agora que ele tá morto, o financiamento das suas pesquisas pode estar em risco, já que o Gomá não deu nenhuma certeza, ele não deu nenhuma garantia de que vai continuar financiando ela. E ela, claro, põe uma pressão na cabeça dele, dizendo que se os Guerreiros Z são tão poderosos a ponto de derrotar o poderoso Daburá, ela tinha até medo de pensar em que eles poderiam fazer caso descobrissem como entrar no Reino dos Demônios. Cara, o Gomá ficou muito preocupado. O cara ficou tão preocupado e apavorado que, para evitar que isso aconteça, ele teve a brilhante ideia de usar as esferas do dragão da terra para deixar os Guerreiros Z bem jovens. A cabeça dele se transformar todos em crianças, eles ficariam inofensivos. E sabendo que o Shenlong da Terra pode realizar 3 desejos, ele usaria o segundo desejo para pegar com o terceiro olho demoníaco, porque a lenda diz que quem colocar esse olho na testa pode ganhar um enorme poder, um poder extraordinário. E o terceiro desejo seria usado para dar mais 1000 anos para o Neva, um Namekushin, que criou as esferas do dragão do Reino dos Demônios e que podia ajudar a encontrar as esferas da Terra. E foi então que partiram para a Terra de uma forma bem bizarra, tá? Na verdade eu achei bem fuleira essa viagem do Reino dos Demônios pro mundo exterior. O primeiro episódio de Dragon Ball Daima também explicou como o Supremo Senhor Kaiô e o Kibito fizeram para desfazer a fusão, né? Quando eles usaram os brincos Potaras, cara. Eles pediram pro Majin Buu absorver eles, e depois o Majin Buu cuspiu os dois, né? Cuspiu eles, saíram os dois ali. E nessa descoberta, parece que o corpo do Majin Buu ali produz um gás que pode desfazer essa fusão. Eu achei bem fuleiro, tá? Essa explicação ali pra mim não fez sentido nenhum, foi muito porca. A gente pode ver também um pouco da galera comemorando ali o aniversário de 9 anos do Trunks, e o Goku e o Vegeta, como sempre, comendo pra caramba, e depois de comer os dois foram treinar. Só que assim, o tempo de tela dos dois foi bem pouco, tá? E sendo bem sincero, não foi nada demais. O foco claramente era apenas nos vilões. E falando nos vilões, eles chegaram na Terra e a gente viu o Neva ali usando seus poderes para fazer com que as esferas do dragão
fossem até eles, cara. A gente nunca tinha visto isso até o momento. E não só isso, elas estavam no formato de pedras e ele conseguiu fazer elas voltarem ao normal. Elas estavam no formato de pedras que a galera ali já tinha acabado de usar para fazer alguns desejos, tá? Cara, então invocaram o Shenlong e pediram para eles transformar em crianças de 6 anos todo mundo que lutou contra o Majin Buu e os que já eram crianças que fossem transformados em bebês, e assim foi feito. E essa foi a resenha do primeiro episódio, tá? A gente viu ali que não tem nada demais, foi tudo bem introdutório, mas tem coisas semelhantes ao Dragon Ball GT sim, e outras coisas também que precisam ser explicadas. Falando sobre essas coisas que precisam ser explicadas, bom, na história de Dragon Ball Z, os guerreiros sempre lutaram contra os vilões porque eles eram uma ameaça para a vida dos humanos lá na Terra. Eles meio que lutavam pela vida e se eles apenas lutavam pela sobrevivência deles, porque caralhos, o Gomar, rei dos demônios, sentiu medo dos caras invadirem o reino dos demônios. Os caras nem tinham meios pra fazer isso, a gente viu o trabalhão que foi pro Gomar e pra galera vir pro mundo exterior. Cara, os guerreiros nem sabiam do reino dos demônios, como que eles iam fazer pra invadir lá? Não tinha muito sentido isso. E assim, a gente sabe que o Goku é maníaco por luta, mas ele ao mesmo tempo também é burro. Em momento algum, do nada, ele ia ter a brilhante ideia de invadir o reino dos demônios. Pelo menos assim, não do nada. E pra mim, essa ação do Gomar não teve sentido, tá? Pelo menos pra mim, tudo isso aí que ele fez não teve sentido. Outra coisa que precisa de explicação é: será que os outros Namekudins conseguem usar os seus poderes para encontrarem as esferas do dragão e fazer com que elas venham até eles igual o Neva fez, mas nunca foi mostrado? Porque se a resposta for sim, todo o trabalho que os guerreiros Z tiveram nas outras sagas poderiam ser evitados. E se a resposta for não, por que só o Neva consegue fazer com que essas esferas venham até ele? Por que só ele consegue fazer isso? Sendo que tivemos outros Namekudins que criaram suas esferas do dragão em outros planetas, cara. Se eles são semelhantes, por que só o Neva consegue usar esses poderes? Bom, vamos ver se isso vai ser explicado em algum momento. E agora vamos para a semelhança que tem entre Dragon Ball Daima e Dragon Ball GT. A verdade é que nos dois animes o Shenlong foi usado. Para começar, em Dragon Ball Daima, todo mundo que lutou contra o Majin Buu ficou pequeno. E lá no Dragon Ball GT, apenas o Goku foi transformado em criança novamente. E nos dois casos isso acontece por medo. Lá em Dragon Ball Daima, por causa do medo do Rei Gomar de uma possível invasão dos guerreiros Z no reino dos demônios. E no Dragon Ball GT, o Pilaf estava com medo do Goku e desejou que ele fosse pequeno para que ele conseguisse ser pisado igual uma barata. Claro que o Pilaf não falou isso diretamente pro Shenlong, mas ele entendeu que esse era um desejo e assim fez. E falando em Dragon Ball GT, teve toda aquela correria para reunir as esferas do dragão, porque elas se espalharam pelo universo e foram cair em um planeta que tinha 1 ano de vida. Depois desse 1 ano, ele ia explodir, então eles tiveram que correr. Já em Dragon Ball Daima, ainda não foi revelado a linha que os guerreiros vão seguir, mas eles vão precisar recuperar as esferas do dragão para fazer com que tudo volte a normal. Só que não sabemos o que vai acontecer primeiro. Eles vão atrás dos vilões de cara ou vão atrás das esferas? Outra coisa que pode acontecer é algo parecido com o que rolou lá em Dragon Ball GT. Eles terem um tempo específico para recuperarem as esferas do dragão, senão eles vão ficar na forma de criança. E nessa busca os vilões vão tentar atrapalhar eles. E sendo bem sincero, eu chutaria que é nessa linha que a história vai seguir, tá? Eu acho sim que eles vão ter um tempo específico para encontrarem as esferas do dragão. E enquanto eles vão atrás, os vilões vão tentar atrapalhar. Eu acho que é isso que vai acontecer. E comparando o primeiro episódio de Dragon Ball Daima com o primeiro episódio de Dragon Ball GT, eu acho o primeiro episódio de Dragon Ball GT mais divertido. Mas essa é a minha opinião, eu quero ouvir a sua. E eu te vejo no meu próximo vídeo. Fui!